Aleluia, glória ao nome do Senhor. Quero dar boas-vindas a todos vocês. Mais uma vez, a gente quer louvar o Senhor, agradecer do privilégio, o prazer de compartilhar e de ter você aqui nos ouvindo também, ouvindo a palavra do Senhor. Hoje a gente está terminando mais uma série que nos foi tão abençoadora, uma série que falou tanto ao nosso coração, que mexeu tanto com tantos de nós, e nos pequenos grupos a gente também pôde experimentar um pouco disso, como que o Senhor estava falando com cada um de nós. Eu queria hoje, que estamos diante da mesa do Senhor, compartilhar um pouco então da última dessas operações aí, nessa série da matemática do perdão, a gente falar um pouco sobre a divisão desse pão. O que isso tudo significa, de onde isso procede, como isso se aplica de fato para a nossa vida. Mas antes da gente então entrar propriamente no que nós vamos meditar hoje da palavra de Deus, eu queria brevemente compartilhar com você um pouco daquilo que a gente viu durante toda essa série, nesses domingos que compartilhamos aqui. Então, brevemente, quando trabalhamos sobre a subtração da culpa, nós afirmamos algumas coisas e eu queria pontuá-las muito brevemente com você. Sobre subtração da culpa, nós afirmamos que perdoar não é a restauração completa de um relacionamento, mas perdão é um primeiro passo. Falamos que perdoar não é relevar ou esquecer ou voltar ao que era antes, que perdoar não é ignorar alguns pecados, perdoar não é fazer de conta que não aconteceu, perdoar é de fato a subtração daquela culpa, é você deixar rasgar a cobrança que se tinha em relação à restituição daquela ofensa, daquele pecado que foi cometido contra você. Quando tratamos sobre a adição do amor, então, no segundo domingo, nós vimos que amor não é um sentimento ou um desejo, mas amor é uma ação concreta, prática, em direção ao outro. E vimos então que amar em Cristo, nós temos toda essa capacidade. Somente na pessoa de Cristo e a partir da obra de Cristo, regeneradora, transformadora no nosso ser, é que nós podemos ter de fato a capacidade de amarmos aquele amor perfeito, que é o amor de Deus, que a palavra de Deus nos revela como sendo esse amor que procede do Pai, daquele que conhece a Deus e conhecendo Deus, então, ele tem como amar. Amar é agir em benefício e em justiça em favor do próximo. Então, não seria essas sensações ou algum afeto para com o outro, mas é de fato uma ação em justiça e em favor do próximo, e esse próximo, via de regra, é o pecador, porque assim todos nós somos. Amar é dever próprio e direito do próximo. Vimos como que o Evangelho nos mostra e nos revela que temos a obrigação de amar, temos o dever de amar. Então, nessa nossa sociedade que se diz democrática, mas que apela tanto aos direitos apenas e nunca ao dever, nós vimos como que o Evangelho inverte esses polos e como que o amor nos é um dever. Nós temos o dever de amar ao próximo e o direito está no próximo. Ele tem o direito de ser amado, então todos nós temos o direito à medida que todos nós temos o dever. E por fim, na adição do amor, vimos então a lógica do Evangelho, que é Deus age e o homem então reage. Primeiro, Deus age naquele que está morto nos seus delitos e pecados, está morto para Deus, e então nós temos a vida, a capacidade de reagir, de responder positivamente àquilo que Deus opera em nosso coração e nos ordena. Depois, no último domingo, nós falamos sobre a multiplicação da graça e vimos que a vida, em suma, de toda aquela meditação do domingo passado, em suma, a vida não diz respeito mais a mim, mas a Deus.
quando estamos em Cristo, quando ressuscitamos em Cristo, quando passamos a ter vida para Deus, deixamos de ter vida para nós mesmos. Então, a vida não diz respeito mais a nós mesmos, diz respeito a Deus. A vida que eu vivo aqui não diz respeito ao que eu quero, ao que eu desejo, ao que eu tenho como plano para a minha vida, mas ao que Deus quer, ao que Deus deseja e ao que Ele tem como plano para a sua vida. Nós precisamos desfrutar dessa vida que Ele tem para cada um de nós. Em seguida, vimos então que o pecado é sempre contra Deus. E se quisermos que essa multiplicação da graça seja uma realidade, seja algo concreto, visível na nossa vida, essa multiplicação da graça só pode nascer e existir a partir do pressuposto e da convicção profunda no nosso coração de que quando pecam contra nós, antes de qualquer coisa, o pecado está sendo cometido contra Deus, contra a santidade de Deus, contra a perfeição de Deus e aos propósitos de Deus. Não contra mim, porque também sou pecador, porque também sou falho, porque também fui justificado em Cristo, assim como Ele morreu para justificar ao próximo. Então, essa conta, ela sempre é prestada diante de Deus, é no tribunal de Cristo e que já foi realizado, pago na cruz do Calvário. Não somos chamados, então, a reconciliar conosco. Quando temos as nossas crises, quando temos as nossas guerras dentro das nossas relações, o chamado do Evangelho para cada um de nós não é para que a gente tente reconciliar pessoas conosco mesmo. Então, sempre haverá os tropeços, sempre haverá aquele que vai errar contra você, sempre haverá aquela pessoa que você vai errar contra ela. Mas a reconciliação, em última instância, ela não deve ser uma busca e uma tentativa humana de fazer com que a relação consigo mesmo seja reconciliada, mas reconciliada com Deus, porque o pecado, antes de tudo, é contra Deus. Então, o foco da nossa ação, a nossa energia precisa ser empenhada, investida em anunciar aquilo que Jesus fez, retirando de nós a culpa, para que essa graça então seja multiplicada na nossa vida e nas nossas relações. Então nós vimos no texto de Romanos, de Coríntios, que o amor de Cristo nos constrange, e nós vimos que esse constranger é aquele curralejo em que você coloca o boi e ele não tem para onde se mover, ele fica ali e ali você pode tratá-lo, pode fazer com ele, dar a vacina que ele precisa, fazer o que de fato ele precisa. Então, essa ideia do constranger aqui é que o amor de Cristo nos põe em um caminho em que nós não podemos mais trilhar por outro caminho. Esse é o caminho que foi proposto e esse é o caminho da vida que já foi colocada em nós quando o Espírito Santo de Deus habita naquele que se entrega a Cristo Jesus. Então, Paulo nos diz assim: julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. É por isso que o pecado é sempre contra Deus primeiro, porque nós estamos mortos agora para nós. A vida não nos diz mais respeito a nós mesmos, mas diz respeito a Deus. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Então, nós vimos que em 2 Coríntios, Paulo trata sobre esse aspecto, que é um aspecto de negar-se. Estamos mortos agora para nós mesmos, precisamos entender que precisamos mortificar a nossa carne, esmurrar o nosso corpo. Essas são afirmações que Paulo traz para nós no Evangelho. Agora, nessa mensagem de hoje, nesse tema de hoje, eu queria pensar com você ainda um pouco sobre esse texto de 2 Coríntios, mas pensar agora numa ação ativa, em um movimento que eu e você precisamos fazer, não apenas de forma negativa, em nos esmurrar o próprio corpo, em negarmos a nós mesmos, mas agora qual é o movimento
que nós precisamos fazer para que então essa vida de Cristo cada vez mais seja experimentada, vivida e dinâmica na nossa vida. Não apenas uma teoria, não apenas uma coisa que nós ouvimos talvez por muitos anos na vida, mas que isso seja restaurado, essa coisa dinâmica, essa vida que de fato flui, acontece, é real, é palpável, é concreta no meu ser e no seu ser. Paulo então nos diz assim, ainda em 2 Coríntios: não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então observe que aquilo que Paulo fala, que nós morremos para nós, no fim desse texto, já nos cai como uma ideia ativa, como algo que eu e você precisamos ter como dinâmica na nossa vida. Não vivam mais para si mesmos, mas vivam por aquele que por ele morreu e ressuscitou. Esse aspecto ativo, esse aspecto que é de movimento real, a vida cristã, ela não é apenas um negar-se a si mesmo, mas é também mover-se em direção à vontade de Deus, aos propósitos de Deus, àquilo que Deus coloca para a nossa vida. Então Paulo fala que nós devemos viver para Ele, viver para esse que morreu em nosso lugar. Em Romanos, então, Paulo vai trabalhar isso aqui de forma um pouco mais minuciosa, um pouco mais explicativa, e a ideia do corpo que se entrega no sacrifício de Jesus, a ideia do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que foi entregue no altar para pagar o preço do pecado daqueles que ele veio então resgatar. Essa ideia agora, Paulo trabalha aqui em relação à nossa vida, nesse aspecto mais assertivo agora, mais positivo, esse movimento real que é preciso acontecer na minha vida e na sua vida. E aqui diante da mesa do Senhor, é muito importante que eu e você compreendamos bem isso aqui. E eu grifei algumas palavras aqui para que você preste bastante atenção, para que a gente então medite sobre cada uma dessas palavras e entenda um pouco o que ela quer apresentar, o que ela quer dizer e como isso pode influenciar na minha vida e na sua vida. Paulo diz assim em Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, por sacrifício santo e por um sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Feche os seus olhos, eu quero orar com você e pedir direção de Deus, do Espírito dele aqui. Nós estamos diante da palavra de Deus e essa palavra só pode ser iluminada ao nosso coração pelo Espírito Santo do Senhor. Não por qualquer esforço que eu e você possamos fazer, mas o Espírito de Deus pode revelar isso ao nosso coração. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nós te louvamos, porque podemos ouvir tua palavra mais uma vez. E eu te peço que nesses minutos aqui, Pai, que vamos meditar na tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração. Fala ao nosso coração conforme os propósitos que o Senhor tem, de acordo, Pai, com a tua vontade soberana, mas de acordo também, Deus, com a necessidade que cada um dos nossos corações aqui tem para ouvir hoje. Em nome de Jesus, faça assim, para a tua glória. Amém. Amém. Ok, eu quero meditar então com você, começar nessa palavra misericórdia. Paulo desenvolve aqui uma teologia em Romanos que é profunda. E essas misericórdias a qual ele está se referindo aqui, são as misericórdias que Deus já havia exercido no plano da sua salvação. Em toda a história da humanidade, em toda a história da salvação, Deus vem realizando e estabelecendo o seu plano para redimir o homem que está caído, o homem que está distante dele. Deus realizou essa obra de forma completa em Cristo Jesus.
essa obra que veio prosseguindo por toda a história da revelação, que vem como semente, crescendo e se desenvolvendo, e alcança a sua plenitude na cruz de Cristo, a obra consumada, a obra completa, a obra de Deus, fazendo com que o homem possa ser resgatado e vir experimentar da relação profunda com Ele, é totalmente completa na pessoa e no sacrifício de Jesus. Então Paulo se refere aqui como essas misericórdias de Deus, sendo exatamente aquilo que Deus já fez por nós, aquilo que Deus já se moveu para fazer, realizou de forma completa, e é por essa causa que eu e você então devemos reagir agora, devemos viver agora. Mais uma vez, a lógica do evangelho, da palavra e da revelação de Deus ficando aqui expressa para nós. Primeiro Deus fez, primeiro Deus agiu, depois nós podemos então reagir de forma positiva àquilo que Deus fez. E o apóstolo João diz na sua primeira carta que os mandamentos do Senhor não nos são pesados, exatamente porque quando temos o Espírito de Deus em nós, esses mandamentos de Deus agora não nos pesam, não nos são algo difíceis de forma sobreexcelente, mas é possível realizar porque Deus já agiu em nosso ser, nos dando essa vida e essa capacidade para realizar aquilo que Ele nos deu. Então observe, a maneira positiva de agir em relação à vontade de Deus, ela não é uma tentativa de fazer com que Deus haja com misericórdia para conosco, mas a maneira de viver de forma positiva em relação à vontade de Deus é uma consequência da misericórdia que Deus já usou e já aplicou na nossa vida. O que muitas vezes acontece é que nós tentamos desenvolver uma relação com Deus para que Ele seja misericordioso. É como se nós estivéssemos pagando o aluguel para morar nos meses seguintes. Ao invés de morar e então pagar, a gente tenta pagar para ter o direito da moradia. Deus já nos deu a casa própria. Você já mora, filho. É sua. Foi dado já. Então, por essa misericórdia de Deus, que já te deu, tá? Não confunda, casa própria aqui tem aspas bem grandes, tá bom? Não estamos aqui na teologia da prosperidade, ok? Por esse motivo, de Deus já ter agido em relação e em direção, em favor a você, então Paulo diz assim: apresenteis o vosso corpo. Aqui, a apresentação voluntária do corpo é literal. Isso tem uma diferença imensa para a nossa vida. Porque muitas vezes, a gente quer pegar aquilo que é figurativo e tornar literal. Mas outras vezes queremos pegar aquilo que é literal e usar como se fosse num sentido figurado. Então, a implicação de olhar para essa ideia do corpo aqui, no sentido figurativo, é que muitas vezes nós não vivemos e não acreditamos que é preciso viver de forma completa, total, todo o nosso corpo, realmente, toda a nossa vida, realmente. Isso implica na nossa agenda, isso implica naquilo que a gente ganha, isso implica naquilo que a gente perde, isso implica naquilo que nos fazem contra nós, isso implica em absolutamente tudo. Isso implica quando você pensa na roupa que você vai vestir, isso implica na roupa que você não vai vestir, isso implica quando você vai tirar a roupa para alguém e quando você não deve tirar a roupa para alguém. Isso implica em absolutamente tudo, porque muitas vezes parece que o evangelho, a vida cristã, o cristianismo, a doutrina de Cristo é uma doutrina figurativa,
não é literal. Nós não precisamos realizar algumas coisas e parece que a vida cristã vai sendo uma coisa assim completamente etérea. Quando a doutrina do corpo não é uma doutrina literal na entrega como um sacrifício a Cristo, nós vivemos como nós bem quisermos. A gente não vive de acordo como a palavra de Deus diz que é para viver. A gente vive como a gente acha que dá para viver e a gente vai fazendo negociações. Então, a figura que Paulo está usando aqui é sim a figura do sacrifício no Antigo Testamento, mas que foi consumado na pessoa de Cristo. Ou seja, aquele sacrifício de purificação dos pecados, pagando os pecados, em que o cordeiro era morto e ele era oferecido no altar após ter sido morto. Ok? Aquele exemplo já foi realizado em Cristo Jesus, ou seja, o Cordeiro de Deus foi entregue, ele morreu na cruz. Joia. Como é que isso então se aplica à nossa vida? É que agora esse sacrifício do corpo não é mais de um corpo que chega a um altar morto, mas é um corpo que chega literalmente perante o altar, mas vivo. É como um sacrifício total, um sacrifício que precisa ser santo, um sacrifício que precisa ser literal. Deus, a minha vida não é mais minha, a minha vida é tua. A minha vida não é para as minhas vontades, mas é para a tua vontade. A minha vida é um constante morrer para que a vida de Jesus realmente esteja ativa em meu ser. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, o que a palavra de Deus traz para mim e para você aqui é que essa entrega do nosso corpo, ela de fato precisa ser muito bem compreendida. Porque o sacrifício que Jesus fez na cruz nos deu essa misericórdia sendo aplicada na nossa vida, para que nós não precisássemos mais morrer. Ok? Você não precisa morrer para pagar os seus pecados, mas para que ficasse claro que é a morte que não precisa mais ser exercida. O que precisa ser exercido é a consagração. O seu corpo não pertence a você. Quando nós entendemos isso, nós entendemos os nossos irmãos no Oriente, em que eles são ameaçados de morte, mas eles simplesmente não negam a Cristo. Por quê? Porque eles entenderam que eles não precisam morrer para pagar os pecados, mas se preciso for morrer por Cristo, morre-se, porque o corpo não é mais meu, não me pertence, é de Jesus. Você consegue perceber as implicações diretas que isso tem na sua vida e no seu dia a dia? Nas suas relações, as suas relações trabalhistas, quando você pensa em aposentadoria ou não pensa na aposentadoria, quando você pensa na vida que você vai ter, na vida que a sua família vai ter, quando você entende que o seu corpo não pertence mais a você, pertence a Cristo. Então Paulo diz também que esse sacrifício, ele não apenas precisa ser total, ele dá então as características aqui, ele precisa ser um sacrifício santo. Um sacrifício vivo, em vida e para a vida. Ok? Esse sacrifício vivo não precisa morrer para conquistar a salvação, mas você entrega-se como um sacrifício todos os dias, porque já recebeu essa salvação. Você precisa se entregar como um sacrifício vivo e, em segundo lugar, então, se entregar como um sacrifício santo. E a ideia do sacrifício santo aqui é a ideia da separação cerimonial. Porque muitas vezes a gente pode olhar para a palavra santo aqui e compreendê-la num sentido moral. Então observe, Paulo está usando um sentido litúrgico aqui,
cultico, é aquele cordeiro, aquele corpo que é entregue, que é vivido, é alimentado, é tratado em vida por toda a vida dele para aquele determinado fim. Ou seja, é um corpo que se entrega de forma separada. Ele é utilizado para aquilo, ele vive para aquilo, ele não tem uma outra vida, um outro propósito de vida, de existência. A vida dele é para aquilo. Então observe, a ideia é de separação exclusiva, não uma ideia moral, porque na perspectiva moral, o sacrifício de Jesus é que pagou tudo isso, é que cumpriu tudo isso. Ele tornou pleno todas as exigências legais, mas moralmente falando, eu e você estamos numa constante caminhada, num constante aperfeiçoamento. Então, esse sacrifício da sua vida e da minha vida, do seu corpo, literalmente, e do meu, precisa ser vivo, precisa ser santo, mas também precisa ser de forma agradável a Deus. Então, a ideia aqui é a ideia daquela fumaça que subia, e o que o Velho Testamento diz que chegava como um aroma suave nas narinas do Senhor. Então, a ideia é de um aroma que causa aquele deleite. Quando você sente aquele cheiro daquela comida, sabe que assim faz com que as lágrimas escorram dos olhos de tanto sabor que você imagina que vai ter. A ideia do aroma suave é que aquele sacrifício que é vivo, que é santo, que é feito da maneira que Deus exige, quando esse sacrifício então chega às narinas do Senhor, o Senhor se agrada daquilo, o Senhor se delicia com aquilo, se deleita com aquilo. A ideia então aqui é que Deus, que estabeleceu um meio legal de termos uma relação com Ele, e nós afirmamos isso aqui, toda relação com Deus só pode ser estabelecida quando for cumprido todas as exigências legais que Ele estabeleceu para que nós tivéssemos a aproximação com Ele. Afirmamos isso aqui. Jesus fez isso. Ele cumpriu cabalmente todas as exigências legais que o Senhor havia estabelecido. Porém, agora, quando isso já aconteceu, quando nós nos consagramos ao Senhor por completo, então a nossa vida agora pode ser uma vida de profundo deleite. Nós nos deleitando em Deus e o Senhor se agradando dos seus filhos. Não mais por meio simplesmente legal, mas agora uma relação íntima de fato acontecendo. Afeto, contato real, conhecimento de Deus real, intimidade com Deus real. E isso não se dá de forma etérea, isso não se dá de forma abstrata. A palavra de Deus nos chama, sim, a desenvolver passos, a dar passos na vida, a caminhar de forma que isso possa ser desenvolvido, que isso possa ser aperfeiçoado. A palavra de Deus nos chama à oração, a palavra de Deus nos chama à meditação, a palavra de Deus nos chama ao jejum, a palavra de Deus nos chama ao sacrifício mútuo, ao compartilhar, ao doar de si mesmo. A palavra de Deus nos orienta por toda essa caminhada, e essa intimidade com Deus, ela pode sendo aperfeiçoada dessa forma. Mas é preciso que eu e você entendamos que tudo o que nós fazemos com o nosso corpo implica diretamente. A maneira como você vive sua semana, a maneira como você desgasta o seu corpo todos os dias, implica diretamente nessa consagração a Deus. Corpo é corpo mesmo, é literal. A vida cristã não faz separação da sua alma e do seu corpo. É um todo completo que se oferece e se entrega a Deus.
A maneira como você se relaciona com a sua saúde implica na consagração. Senão, é como se estivéssemos oferecendo a Deus como sacrifício, muitas vezes, aquele cordeiro que estava manco, aquele cordeiro que estava com o olho caído. É um todo a ser oferecido. Porém, Cristo é que trouxe esse deleite ao Pai, partindo e oferecendo o seu corpo. O que isso significa? É que eu e você estamos numa constante caminhada, mas nós podemos viver essa misericórdia e essa graça, porque Cristo já partiu do seu corpo. Cristo já se entregou como um sacrifício e que gerou toda a plenitude e deleite no Pai. Cristo subiu o seu sacrifício como um aroma suave às narinas de Deus. E nós pegamos carona nisso. Nós podemos viver essa relação porque Cristo já viveu. Porém, partir o pão então, dividir o pão, dividir esse corpo, partir o corpo de Cristo, não é apenas uma teoria ou um conceito abstrato, porque hoje o seu corpo é o corpo de Cristo. Você percebe a implicação disso então? Eu e você fomos feitos corpo de Cristo, a igreja. Eu e você fomos feitos o corpo de Cristo aqui na terra. E é esse corpo que nós estamos diante da mesa do Senhor, partindo do pão e compartilhando uns com os outros. Você sabe o que isso significa? É que quando nós oferecemos o nosso corpo pelas misericórdias de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, nós então estamos entendendo que a nossa vida não diz mais respeito a nós mesmos, mas que a nossa vida é um constante partir e entregar do nosso próprio corpo ao outro, ao próximo. É quando eu não penso mais na minha agenda, me colocando em primeiro lugar, mas é quando a minha agenda está sendo também uma oferta ao próximo, como uma oferta ao Senhor. Porque quando nós partimos o pão, nós estamos dizendo que fazemos parte do corpo de Cristo e discernimos esse corpo. E quando partimos o pão, discernindo o corpo de Cristo, nós estamos dizendo que entendemos que nós somos parte desse mesmo corpo. Logo, quando nós afirmamos que a nossa vida pertence ao Senhor, nós estamos afirmando, sim, que a nossa vida, o nosso corpo, pertence aos outros. Viver de forma positiva aquilo que Deus estabeleceu como propósito para a nossa vida é de fato entender que o meu corpo e o seu corpo é o que precisa ser partido todos os dias, por amor a Deus, servindo ao próximo. Dividir o pão é muito mais do que fazer parte de uma cerimônia. Dividir o pão e tomar do sangue de Cristo é muito mais do que fazer parte de uma cerimônia, mas é entender, irmão, a minha vida não pertence mais a mim, ela pertence a Deus, e isso se dá à medida em que eu me disponho a cada dia a servir mais a você. Quando entendemos isso, o ministério, ele deixa de ser uma exclusividade de algumas pessoas. E nós então começamos a entender
o que é o sacerdócio universal. Quando eu e você entendemos que por fazer parte do corpo de Cristo, então a nossa vida, o nosso corpo literal, precisa ser entregue, precisa ser partido, precisa ser dado por amor ao outro, nós começamos a experimentar realmente o que é o sacerdócio universal. Cada um de nós nos tornamos povo de propriedade exclusiva de Deus. Você sabe o que é isso? É o sacrifício santo. É usado exclusivamente para Deus. A sua vida não pertence mais a você, pertence a Deus. Mas a grande questão aqui é que essa doutrina pode sim ficar no campo da ideia. Se você não olhar para o que está ao seu lado e entender que é a essa pessoa que você precisa servir, para que assim você esteja servindo a Deus. Nunca serviremos a Deus sem servir a pessoas. Nunca amaremos a Deus sem amar pessoas. É incoerente o discurso que adora a Deus, mas não parte do seu próprio corpo como uma oferta em sacrifício ao outro. Quando compreendermos então que o corpo que precisa ser partido na prática é o meu e o seu, então textos como o de Atos que nós lemos aqui no início do culto, eles deixarão de ser uma história utópica. Eles passarão a ser realidade na nossa vida. Tinham tudo em comum, partiam o pão de casa em casa, ninguém tinha necessidade, porque cada um dividia e partia de acordo com a necessidade do outro. Você sabe o que é isso? É entender que o meu corpo não serve a mim mesmo, mas serve ao próximo, porque se eu quiser servir a Deus, eu preciso servir ao próximo. É diante dessa mesa do Senhor que eu queria, em nome de Jesus, chamar você a de uma vez por todas. Pare de tentar viver a sua própria vida. Porque ela não diz mais respeito a você. Ela diz respeito a Deus, que partiu do seu corpo para que você partisse do seu por amor a Ele. Isso muda diretamente a sua vida, as suas relações, a sua concepção de mundo. Talvez crises da alma que você possa estar vivendo hoje, elas vão ser definitivamente extirpadas quando você entender que você não se pertence mais. Seu corpo é do Senhor. É a Ele que você serve. É a Ele que você presta culto. E a nossa vida inteira passa a ser um culto racional. Você sabe o que é isso? Não são emoções loucas que vão tomando a gente. É lógica. A única forma lógica de se viver, de acordo com a verdade que eu e você acreditamos, em que Jesus partiu do seu próprio corpo por amor de nós. Feche os seus olhos, querido. Nós vamos celebrar a mesa do Senhor. E esse pão que foi partido e que chama você a partir do seu próprio corpo, por amor a Deus, exercitando isso em relação ao próximo.
de fato, põe um fim em todas as equações complicadas que nós criamos na nossa vida e nos apresenta uma matemática simples para se viver. Subtrai a culpa, adiciona o amor, multiplica a graça e divida partindo do seu próprio corpo, partindo do pão de Cristo.